calma, gente. Esse canal ainda fala sobre literatura contemporânea. Aliás, é o que eu mais falo por aqui. Porém, eu já tive muito receio de clássicos na minha vida e eu resolvi falar um pouquinho mais sobre a minha experiência com eles e aproveitar e indicar 3 que eu gosto muito pra vocês. Segura aí. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Ana Luísa Temponi e hoje a gente vai falar sobre os queridos por muitos e temidos por outros. Lembrando sempre que aqui nesse canal é um lugar tranquilo e seguro para dizer que você não é obrigado a nada. Você lê o que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser. Ler clássicos ou deixar de ler clássicos não te faz menos ou mais leitor. Tem muita coisa pra gente aprender aí com o contemporâneo também. Enfim, como eu já disse anteriormente em outros vídeos, eu comecei a ter interesse por literatura clássica não tem tanto tempo assim, tem coisa de 1 ano e meio. Tem uns que eu amei, tem uns que eu odiei, normal, né? E aí eu queria compartilhar com vocês 3 livros que eu gostei muito, que me ajudaram a entrar aí nessa questão. E se você já esteve nesse lugar aí que eu estive de ter interesse, mas não sei, ou então tem interesse já há muito tempo e quer só adicionar ao seu estoque mental de histórias boas ou ruins, vão ficar aí as dicas. Eu vou começar com um dos meus clássicos preferidos que eu já comentei aqui no canal anteriormente, nos primórdios aí do canal. Carmilla do Sheridan Le Fanu. Esse é um livro que foi lançado entre 1871 e 1872 e é uma novela de horror clássico, portanto é uma narrativa mais curta e mais fácil de acompanhar do que você chegar e já pegar um livro imenso. Assusta menos, né? Não com o teor da história, tô falando, né, com o tamanho. Eu conheci Carmilla por causa de uma websérie aqui do YouTube. Você jogar na busca Carmilla é a primeira coisa que aparece na playlist, inclusive aqui já fica a dica, se você tá procurando um troço levinho pra ler, que um troço viciante e meio assim, meio sem sentidinho, fica aí a dica, já tem todas as temporadas aqui no YouTube. Mas aí eu conheci por causa dessa websérie, sabia que tinha sido baseada numa novela gótica, e aí eu fiquei curiosa pra ler. E quando eu li, eu fiquei apaixonada. Basicamente é uma história contada em primeira pessoa, a gente vai ter a visão da vítima, que se chama Laura. Laura vive num casarão antigo na Estíria, do século XIX, junto com o pai. Tem também uma equipe de empregados ali, mas a sensação de isolamento na história é muito nítida e bem sufocante. E assim, uma menina jovem ali, sozinha, queria a companhia de outras pessoas da idade dela, né? Aí começa a acontecer aí umas coisinhas no meio, que eu não vou entrar nos pormenores, uns rumores de algumas mulheres sofrendo de uma doença fatal, né? Que bacana! Um belo dia, uma carruagem cai na frente do casarão lá da Laura e do pai dela. Sai uma mãe e uma filha que se acidentaram ali nesse problema e nessa circunstância e nessa carruagem que virou. E aí essa mãe pede encarecidamente pro pai da Laura cuidar da filha dela, porque a filha dela vai atrasar a viagem dela, tá muito ocupada e essa filha tem saúde frágil, entendeu? Então ela fala assim, cuida aí, ó. Toma aí, querido. Claro que tem mais explicação, né, gente? Mas eu não vou ficar aqui entrando nos pormenores, porque eu já falei sobre esse livro aqui no canal. E também, eu acho que tem certas histórias que muito mais vale a pena você ir descobrindo no caminho do que você saber tintim por tintim. Enfim, a história vai seguir daí dessa convivência e dessa menina de hábitos estranhos com essa família. E o que eu mais gosto do autor é que ele te faz sentir exatamente o que a vítima sentiu, embora, obviamente, não fisicamente, mas ele tem muita inteligência ali em lidar com as palavras e te conduzir por esse caminho de sentir o que a Laura tá sentindo. E assim, não tem como odiar a Carmilla, mesmo sabendo que ela é uma vampira amazona e tal, não tem. Mas o melhor de tudo é que essa obra veio antes de Drácula. Bram Stoker também pesquisou ali, nessa fonte, ele também leu ali e se inspirou para criar os seus próprios vampiros. Mas ao contrário do que eu achava que Carmilla era a primeira vampira da história e não foi. O Le Fanu, ele bebeu em outras fontes e eu fui ler as referências que ele pesquisou e é todo nome em francês e em latim que eu não vou saber repetir nunca aqui nesse canal. E é assim, claro, Le Fanu, ele era um homem de seu tempo e ele escreveu o comportamento da personagem como uma crítica. Século XIX, né, gente?
Então ele tá ali criticando um comportamento e tal, e ele era um homem da época dele, né? Eu vou fazer o quê? Mas o que eu gosto é da proporção que a obra tem e hoje em dia e de ter fato de ter ressignificado muita coisa. Por exemplo, a questão da sexualidade da personagem, porque ela claramente tem uma preferência por vítimas ali, mulheres, foi dito de forma pejorativa no século XIX e hoje em dia a gente enxerga, felizmente, de outra forma. Quer dizer, né, tem gente que ainda tem a mentalidade do século XIX, mas esse é um outro papo, né? E na época era um auê, né? Essa é uma novela muito gostosa de ler, tem uma linguagem fácil de acompanhar, é horror, então tem os elementos do horror ali, então se você não gosta muito desse gênero, não pode não ser tão interessante assim, mas eu não acho que seja algo que assuste de verdade, assim, entendeu? Mas é aquilo, minha experiência não necessariamente reflete na sua. Mas eu acho uma baita história, acho que vale super a pena ler, e é isso, fica aí a primeira dica. Outro que eu achei a leitura muito interessante de acompanhar foi Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Eu ganhei esse livro de presente no ano passado e eu achei que eu ia sofrer para acompanhar, mas felizmente não sofri. Claro, ele tem um ritmo muito diferente do que a gente está habituado, é mais difícil, mas eu jurava que eu ia sofrer e eu não sofri. Mas calma aí que eu já explico. Eu cheguei até a comentar dele aqui no canal em algum momento do ano passado também, mas é aquele negócio, né? Vamos perdoar que eu já não lembro mais qual vídeo que foi, não. Ele foi um pouco mais difícil de acompanhar do que Carmila, por exemplo, porque Carmila, como eu disse, é horror gótico, eu acho um lugar mais confortável pra mim. Porém, eu insisti com calma e rolou. Tem coisa que eu já insisti e não deu, tipo, Drácula, eu tô falando com você. Mas esse aqui foi um caso de sucesso. Essa é uma obra que muita gente conhece, então não vou me estender tanto falando dele, mas basicamente conta a história de um professor excêntrico, ele é um professor de como é que eu falo isso? Ele é um professor de geologia e mineralogia que acaba arrastando o sobrinho dele para uma viagem ao centro da Terra. Por quê? Porque ele encontrou um manuscrito de um alquimista islandês dizendo que tal fato era possível. E aí aquela coisa do cientista, né? Meu Deus, eu preciso fazer isso antes de outra pessoa. Eu preciso, né? Mistura ali esse mix ali de sentimento. Mistura esse mix. Hoje tá ótimo. Então ele, com receio de alguém ter essa ideia antes dele, eles partem logo pra essa jornada. Pokémon. Não, mentira, não é Pokémon. Primeira coisa que eu pensei foi, gente, o que vocês estão fazendo? Onde é que vocês estão se metendo? E depois eu fiquei pensando na galera do século XIX, lendo esse livro com essas ideias inovadoras, dando uau, sabe? E essa sensação muito legal de se imaginar no lugar desse outro em épocas remotas. Eu li na edição de clássicos da Zahar, que tem ilustrações e muitas notas de rodapé, o que acaba tornando a leitura um pouco menos fluida, mas em compensação ela te situa em tudo que o autor quis te passar. Ainda mais a gente vivendo em outra época, né? Como eu tava falando. Então, eu gostei muito da edição da Zahar por isso. Eu levei um pouquinho mais de tempo com essa leitura, mas valeu super a pena. E o terceiro e último que eu queria comentar é um livro brasileiro que eu não tenho certeza se encaixa em clássico. Eu acredito que sim, ele foi escrito na década de 30 do século XX. Pelo que eu pesquisei, se encaixa em clássico sim. Mas se não se encaixar, perdoem a minha ignorância. Mas é a sucessora da Carolina Nabuco. Eu vi que muita gente conheceu a sucessora por causa da polêmica que deu com o caso do plágio, ou possível plágio, eu não sei, mas eu acho que sim, da Daphne du Maurier. Não sei falar francês não, gente. Parece que a obra dela, chamada Rebeca, foi um plágio de A Sucessora. Eu não li Rebeca, inclusive eu vou até anotar aqui agora, porque quero ler, só pra eu comparar as coisas. E também tem quem conheceu através da novela da Rede Globo. Eu conheci pela novela, mas não porque eu assisti a novela. Eu não assisti, mas como eu já tinha escutado sobre, eu fiquei curiosa com a obra que deu origem. Esse é um livro de 1934 e vai narrar uma história através dos olhos da Marina, que é uma menina uma mulher, né? Que vive ali num ambiente de fazenda e tal. Ela tá prometida pra casar com um primo. Aliás, que cara chato, por sinal, tá? Mas ela se apaixona por outro cara que... esse outro cara é o quê? É Roberto Stim. Ele é um cara rico, que vive ali entre a elite carioca. E os dois se apaixonam perdidamente e se mudam ali pra Rio de Janeiro, capital. Mas nem tudo são flores, né?
Porque, primeiro, Marina chega ali na casa do Roberto e é uma realidade completamente diferente da que ela tá habituada. E segundo, ela tem que lidar com o fantasma de Alice. Alice é quem? A ex-esposa falecida do Roberto. Calma, não é um fantasma literalmente, mas é basicamente como se fosse. Porque assim, além de todo mundo falar o tempo todo bem da Alice, como ela era maravilhosa, como ela era uma criatura perfeita e tal, tem um baita de um retrato gigante na casa da Alice e ele começa a oprimir tanto a Marina, tanto com isso, o retrato no caso, que parece que ele é real. E essa presença da Alice é muito, 100% do tempo. Embora tenha muita coisa incômoda da década de 30 em questão, eu gostei muito desse livro e muito de como a Carolina conduziu essa história. Eu gosto muito dessa coisa de personagem ausente que tá presente. Ou então, às vezes, assim, esse personagem ausente que tá presente nem sempre é uma pessoa, pode ser uma casa, enfim. Mas nesse caso aqui, uma pessoa que já faleceu, mas que ela tá presente ali o tempo todo e a gente sente a Alice viva o tempo todo na narrativa. Isso é fantástico pra mim. Foi o único livro da Carolina Nabuco que eu li. Eu sei que tem outro aqui pela estante que eu tenho interesse de ler. E eu achei genial por isso, pela construção. O final é aquela coisa meio difícil de engolir, né? Mas é aquele negócio. A década que foi escrita era assim e é isso, não tem muito pra onde correr. E esses são 3 livros que eu indico muito, tanto pra você que tá querendo aí começar a ler alguns clássicos, ou quanto você que já lê alguns clássicos e quer só aí aumentar a sua lista, a sua wishlist. Tem outros livros clássicos que eu gostei também, eventualmente eu conto aqui no canal, conforme eu for lendo, conforme vá surgindo a oportunidade. E aproveito para perguntar, vocês gostam quando eu falo de livros clássicos? Se gosta, comenta aqui embaixo. E aproveita para falar qual é o teu clássico preferido e também qual é o clássico que você ainda não teve coragem de encarar. Eu, por exemplo, ainda não tive coragem de encarar um clássico russo. Será que esse dia vai chegar? Não sei, talvez ele chegue. Eu já encarei clássico russo no teatro, mas na literatura ainda não. Se você gostou do conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Deixa aquele like lindíssimo aí para me ajudar. E aproveita para me seguir no Instagram, @na tela e @na descrição. Por hoje a gente fica por aqui e até semana que vem. Tchau!